A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus, Shalom! Falamos ao vivo de Lajinha, do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos aqui instalados desde 1992, ensinando as Escrituras Sagradas. O nosso curso chama Teologia em vários níveis, mas na verdade nós estudamos a Bíblia Sagrada. Teologia só estudamos mais no quinto e no sexto bloco. O curso básico é dividido em 6 blocos, 6 livros texto. Cada livro texto tem exatamente 6 matérias. Esse básico bem forte, robusto, que você não acha em lugar nenhum, só aqui no CCBB, no Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit, nós temos esse básico bem encorpado para depois um intermediário de 18 matérias, um bacharelado de 10 ou 12, e você estará apto a ingressar no curso superior de teologia pela nossa Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil. Você tem, desde que tenha segundo grau. E aí você poderá requerer o exame de proficiência e pedir o crédito nessas matérias que você tenha feito aqui. Essas 36 mais 18 mais 10. Nós estamos no último livro, estamos falando do 6º bloco. O bloco que tem Teologia Geral 1, Teologia Geral 2, Teologia Pastoral 2, tem Arqueologia, Etiologia Bíblica 2, tem também Introdução Bíblica de número 6, e essa que nós estamos falando aqui. Esse é o nosso assunto aqui. E então hoje iremos começar as aulas de Introdução Bíblica 6, a última parte da Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando nesse bloco de número 6, a Introdução Bíblica. Elas são 6 durante os 6 semestres, 6 livros, cada uma tem sempre um pedacinho. Nessa última, agora estudaremos as cartas paulinas e mais a Hebreus, que tem uma dúvida se é de Paulo ou não, as cartas chamadas católicas ou gerais, Tiago, Pedro, João e Judas e o livro de Revelação. Tudo nesse bloco agora, que é o bloco final, bloco de número 6. As epístolas paulinas são 13, essas têm certeza, todos os teólogos concordam com isso. Mas no bloco passado, no livro número 5, a gente estuda 2 delas, que é Romanos 3, né? Romanos 1 e 2 Coríntios. Agora, nesse bloco aqui, que é o bloco de número 6, vamos estudar Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon. Hebreus, aí já não é mais de Paulo, vamos pensar assim. Depois de Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Tudo nesse bloco de número 6, chamado Introdução Bíblica 6. Para começar esse bloco, essa primeira aula vai ser sobre Paulo. Como é que ele escreveu essas epístolas, onde ele estava, como é que se fica isso. Então vamos falar então sobre as epístolas paulinas. De um modo geral, falando também de Romanos, Coríntios, e o bloco aqui desse semestre, dessa etapa que é de Gálatas até Filemon. Então, as epístolas paulinas, eu costumo ter uma maneira de memorizar elas, assim, Rococó, Geficol, T elevado à quinta e Filemon. Rococó, Romanos, Coríntios. Geficol, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. T5, Tessalonicenses, Timóteo e Tito. E Filemon. Rococó, Geficol, T5 e Filemon. Aí você vai decorar para sempre as epístolas paulinas. Aí eu estava consultando agora há pouco, estudando aqui sobre as datas. Paulo deu pistas, deu datas, para a gente tentar localizar, que tem um monte de pessoas aí colocando variadas datas. Quando ele escreveu primeiro? Qual escreveu primeiro? Primeiro foi Tessalonicenses ou foi Gálatas? Qual foi a última? Todo mundo concorda que foi 2 Timóteo, quando estava preso, já prestes a morrer, né? Decapitado depois morreu Nero. Então eu andei consultando aqui, se ele andou, o que ele falou nessas epístolas dele. Antes eu queria falar que a Epístolas Paulinas representa exatamente 25% do Novo Testamento, 1/4 do Novo Testamento, e se a gente fazendo as contas pelas palavras, né? O tanto de palavras que tem cada uma no grego. Nós encontramos 39.805 palavras nas Epístolas Paulinas, 13 de Paulo. O Atos dos Apóstolos tem 13% do Novo Testamento, os Evangelhos tem 45%, as cartas de Pedro 2%, as cartas de João, a primeira, segunda e terceira João, mais o Apocalipse,
tem mais 8 e 68%, quase 9%. Então, nós temos aí que as cartas paulinas representam 1/4 do conteúdo do Novo Testamento. Então, eu andei consultando as datas que aparecem nas epístolas paulinas. Então, Paulo fala, a primeira coisa que ele fala que teve 2 anos em Éfeso, ensinando na escola de Tirano. Está lá em Atos 19. Lucas escrevendo, né? Depois diz que ele teve 3 meses na sinagoga também em Éfeso. Atos 19, 8. Mais à frente, né, em Atos 20, ele fala que passou 3 anos em Éfeso. 3 anos, noite e dia, ensinei para toda aquela região. Em Atos 24, ele diz que Paulo fala que ficou 2 anos preso lá em Cesareia. De Jerusalém foi para Cesareia, passou lá na mão de Félix, na mão de Festo, na mão daqueles procuradores romanos. Em Atos 28, 30, Paulo falou que ficou 2 anos também preso em Roma. Então isso é o que tem escrito. Em 2 Coríntios 12, ele fala que conhece um homem que 14 anos do corpo, fora do corpo e tal, quando ele foi então arrebatado ao 3º céu. Também ele fala que depois que converteu, Paulo passou na Arábia, em Damasco, e depois de 3 anos foi a Jerusalém, Gálatas capítulo 1, 18. 14 anos depois ele voltou a Jerusalém, no concílio de Jerusalém, quando os discípulos reuniram, os apóstolos, para decidir o que ia ser cobrado de todos aqueles que se convertessem ao cristianismo. A gente encontra também isso em Gálatas 2, versículo 1. Ele diz que passou 1 ano e 6 meses em Corinto, Atos 18, versículo 11. Na Grécia, em Atos 20, versículo 3, ele diz que teve 3 anos. Na Grécia, 3 meses. 3 meses na Grécia. Atos é escrito por Lucas, né? E em Malta, depois daquela viagem conturbada para Roma, que o navio acabou se perdendo, eles passaram 3 meses na ilha de Malta. Essas são as datas que a gente tem no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, companheiro de Paulo na viagem, e nas epístolas dele. As epístolas da prisão, Paulo escreveu 4 epístolas quando estava preso em Roma, na primeira vez, entre o ano 62 e 63. Antes é preciso lembrar que Paulo nasceu 6 anos de diferença de Jesus. Jesus nasceu no ano 5, mais ou menos, antes de Cristo. Paulo nasceu no ano 1 desta era agora. Aí você vai ver que não há diferença aí, exatamente 6 anos, né? De Paulo para Jesus. 6 anos de diferença. Está aqui, ó, nascimento de Jesus no ano 5 a.C. e nascimento de Paulo no primeiro ano da era cristã. 6 anos então. Jesus morreu no ano 29, Paulo converteu no ano 32. Então, onde esteve Paulo nesses anos todos? Vamos dar uma olhada aqui, segundo Atos dos Apóstolos. A primeira epístola que ele teria escrito foi a de Gálatas, no ano 49, 50, mais ou menos no ano do concílio de Jerusalém. Baseado no livro de Atos, então, a gente encontra que os primeiros 15 anos do ministério dele, de Atos 9, 19 até Atos 12, 25, do ano 32 ao ano 47, esses 15 anos ele ficou em Damasco, voltou para Damasco, ficou com Barnabé, testemunhou do Evangelho de Jerusalém, voltou para Tarso, ficou 10 anos na Síria e na Cilícia, não tem nada escrito sobre esse período, o que ele fez nesse período. Depois em Barnabé é enviado a Antioquia, Barnabé busca Paulo para ajudar, 1 ano de doutrina em Antioquia, Barnabé e Paulo mandados para Jerusalém para socorrer os crentes, e João Marcos, primo de Barnabé, volta com ele para Antioquia. Aí vem a primeira viagem missionária, capítulo 13 de Atos. Já é do ano 47 até o ano 48 da era cristã. 2 anos essa viagem. Então eles vão em oração e jejum pela mão do ministério. Eles passam em Chipre, passam em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Depois volta, retornando. E aí ficam mais 3 anos na base. Foi no ano 48 até o ano 50. Nesse período aí é que ele escreve Gálatas e vai a Jerusalém para o concílio de Jerusalém. Né, onde estão Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, Judas, Silas, que é aquela famosa 4 coisas que eles pediram, que eles tivessem do ídolos, da prostituição, do sufocado e do sangue. Aí retornam a contenda entre Paulo e Barnabé, a segunda viagem missionária já é Paulo e Silas. Barnabé vai com Marcos para outro setor. Aí é do ano 3 anos, do ano 51 ao ano 53. De visitas à igreja estabelecida, ele passa na Síria, na Cilícia, em Derbe, em Listra, Frígia, Galácia, Mísia, Troades. Paulo escolhe Timóteo para acompanhá-lo, né? Ele não entra na Ásia, vai para Troade, vai para a Europa, entra Lucas no meio, em Filipos, em Tessalônica, em Beré, em Atenas. Ele escreve nesse tempo da segunda viagem as 2 cartas, de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ele fica 1 ano e meio em Corinto, volta para Cencreia, Éfeso, Cesareia, Jerusalém e Antioquia. Aí é um novo intervalo, ele fica mais 2 anos parado ali, do ano 54 ao ano 55,
e aí começa a terceira viagem missionária em Atos 18 até o Atos 21, do ano 56 ao ano 59, 4 anos. Então é a primeira carta de Coríntios, ele fica 3 anos lá visitando as igrejas em redor, Apolo, os 12 discípulos de João, aquela coisa todinha, Éfeso, Demétrio. Depois tem a segunda carta de Coríntios e a carta de Romanos, tudo nesse período de 56 a 59. Ele passa na Macedônia, na Grécia, em Corinto fica 3 meses, vai a Troade, despede dos anciãos de Mileto, de Éfeso em Mileto, viaja de volta para Tiro Cesareia em Jerusalém. Aí tem o aprisionamento de Jerusalém, que é do ano 60 a 61, ele fica 2 anos preso ali, ele é preso cá em cima, depois manda ele para baixo, manda para Cesareia, procurador Félix, depois o rei de Herodes vem Festo, depois vem o rei de Herodes Agripa II, que é neto de Herodes o Grande. O primeiro aprisionamento dele em Roma, vai viagem para Roma, no ano 62, 63, a viagem tempestuosa, passa na ilha de Malta e tal, aí ele escreveu as cartas lá na prisão de Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Depois ele é solto, fica do ano 64 ao ano 68, mais 5 anos, ele volta então, por volta do ano 63, ele tem aí os relatos dele. Paulo é julgado em Roma perante César, libertado, grande incêndio de Roma. Paulo visita a Espanha, Paulo deixa Tito em Creta, Paulo deixa Timóteo em Éfeso, visitou Macedônia, escreveu 1 Timóteo, passou em Troade, pegou o livro, deixou o livro lá em capa, com Carpo, foi a Corinto, escreveu Tito, planejando ir a Nicópolis, depois ele é preso em Corinto, Nicópolis, Éfeso, e é chamado prisão de Paulo em Éfeso, tem até um lugar lá, uma ruína que é chamada prisão de Paulo, e ele é levado para Roma, primeira audiência, aí escreve 2 Timóteo, e depois da morte, no ano 68, logo depois morre Nero. Então é isso aí, a primeira carta foi Gálatas, e a última carta, 2 Timóteo. Nós iremos agora iniciar, na próxima aula, falaremos carta por carta, dando mais detalhes. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.